para falar sobre merecimento, eu sempre trago uma forma imperativa. Então, eu organizei algumas ideias, alguns princípios, mas se você quiser comentar algo do assunto ou fazer perguntas, fica à vontade, porque é isso que vai trazer mais, como eu posso dizer, mais camadas, mais pontos de vista diferentes para o assunto. Inicialmente, eu tinha uma visão sobre o merecimento. Eu acreditava que eu tinha que fazer para merecer. E aí, de um tempo para cá, vou dizer que de um ano para cá, meio que eu comecei a compreender um outro ponto de vista. Então, a ideia é falar do merecimento e conectar dois diferentes pontos de vista. Um é que você consegue trabalhar as emoções para sentir merecedor, independente do fazer. E isso conecta com essa mudança de visão. Geralmente, o problema com o merecimento é que a gente acha que tem que fazer para merecer. E o ter que fazer para merecer já fala de um não merecimento. Já fala-se de uma dificuldade de receber. Então, compreender essas dinâmicas ajuda a ter primeiro, perceber que o merecimento vem da relação que você tem com você. E depois que você muda a relação com você, o próprio merecimento dessa relação já aparece. E aí tem a relação com os outros e com a vida. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Bem-vindos. A aula de hoje é a 91. O tema é merecimento. O que você precisa fazer para merecer? Precisa fazer mesmo? O merecimento só vem do fazer? Ou é possível ter o sentimento de merecimento independente do fazer? Eu sei que para algumas pessoas é difícil lidar com essa ideia de que alguém pode merecer sem fazer. Parece injusto, não parece? Então, vamos olhar para isso. Como eu falei, fiquem à vontade para fazer perguntas ou comentar dentro do assunto, porque isso vai... Os comentários e perguntas me ajudam a lembrar de histórias que no meu planejamento nem sempre eu já tinha pensado. Bom, então para mim, desde a infância eu tinha essa visão de que eu tinha que fazer para merecer. Então eu lembro que tinha situações que eu recebia algo assim gratuitamente, sem ter feito nada, eu achava estranho. É como se eu me cobrasse que eu teria que fazer ou retribuir de alguma forma. Normalmente quem sente isso, que tem que retribuir e se sente mal se não pode fazer algo para retribuir, muitas vezes isso tem a ver com o sentimento de não merecimento. Muitas vezes a gente aprendeu que a gente só merecia se fizesse. Quando você se depara com uma situação onde você recebe algo imerecido, e aí? Como fica quando você recebe algo que você não fez nada para merecer? A pergunta é, o que a gente fez para merecer a vida? É possível ver a vida como um presente merecido? Pode ser visto assim. Não quer dizer que qualquer pessoa vê assim, mas pode. A Eliane fica desconfiada. Escreveu, eu fico desconfiada. Então, lembra que desconfiança tem a ver com medo? Então, o presente merecido já traz para a consciência que tem um medo pedindo para ser visto. A questão faz sentido que, por exemplo, dentro das experiências de vida, algum presente que chegue imerecido pode parecer que a pessoa tenha segunda intenções. Mas a visão que eu trago sempre é perceber como a gente se sente, independente do que está se passando fora. Ou seja, normalmente a nossa atenção fica focada no acontecimento externo, como se tudo fosse só o acontecimento externo. Exemplo, alguém me fala algo, eu entendo como ofensivo, eu fico com raiva. Aí eu atribuo que a pessoa me causou raiva. Ou uma outra pessoa, ou algum projeto que eu tinha não saiu como eu gostaria, aí eu fico triste. Aí eu atribuo que foi a frustração,
Foi o projeto, não saí como eu gostaria, que me causou a tristeza. Ou eu tenho uma oportunidade, daí eu tenho medo, fico adiando, perco a oportunidade. Daí eu penso que o medo foi causado pela oportunidade. O que eu quero dizer é, as emoções já estão na gente, as situações externas só fazem a gente ver o que está na gente. Se a sua mente quiser se apegar à ideia de que a causa é externa, ok, é uma escolha. A questão é, essa escolha está trazendo o que de bom? Muitas vezes está trazendo o apego ao sofrimento. Não sei se você já percebeu isso, mas às vezes uma pessoa com muitos medos, ela para de ouvir qualquer coisa diferente, qualquer informação diferente do que ela já pensava. É como se o medo bloqueia toda. É como se o excesso de medo. Deixa eu diferenciar. Existe um medo que preserva a vida. Eu tenho chamado esse medo que preserva a vida de medo físico, medo biológico, medo do corpo. Então, o medo que o corpo sente é o medo físico. É o medo que preserva a vida. Esse medo a gente sempre vai ter e é saudável. O medo da mente, que é o medo da frustração, do errado, do abandono, da traição, da injustiça e de tudo que pode acontecer, esse medo psicológico, esse medo racional, ele fala de uma desconexão entre você e você, entre uma desconexão que tem uma ferida, que é uma tristeza também. Então, onde tem excesso de medo, também tem uma dor, um excesso de tristeza. A Eliane escreveu, essas causas externas podemos chamar de gatilhos? Sim, pode chamar de gatilhos. Tem vários nomes, pode ser gatilho, pode ser âncora, pode ser estímulo. O nome por si só, o nome por si só é só o nome, não interfere muito. Mas você pode pensar que eu vejo que você pode chamar de oportunidade também. Eu gosto de chamar os acontecimentos externos que me ativa alguma coisa como uma oportunidade. Ou seja, se eu me incomodo com alguém, porque a pessoa tem um jeito, aí eu tomo nota disso. Por exemplo, eu me incomodo com uma pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu percebi, eu já sabia, mas recentemente, ou nas últimas semanas, eu percebo que no ambiente que eu tenho frequentado, tem várias pessoas, aí uma pessoa que tem um jeito de. É o jeito da pessoa, de não se importar de incomodar os outros e de é um jeito de focar no negativo, de ficar reclamando, culpando os outros e de ficar pedindo as coisas. E esse jeito eu percebo que me incomoda, me traz um incômodo. Quando eu penso nisso, faz sentido que é uma dor minha. Então eu preciso. Não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa me traz uma oportunidade. A vida está me trazendo essa oportunidade de voltar para dentro e perceber. Eu tenho uma ferida de não me permitir ser assim. Ou seja, o meu eu que incomodaria os outros, não que eu não incomode, mas o meu eu que incomodaria abertamente os outros, de alguma forma, na educação que eu recebi, eu precisei reprimir ele. Na medida que eu precisei reprimir, ele ficou como uma dor. Essa dor está lá. Só que profunda, porque esse tema é um incomodo de muito tempo. Então, é algo que eu preciso meditar sobre, entrar em contato com aceitação, usar vários recursos para acolher essa dor. Então, não tem a ver com a pessoa, não é sobre me afastar da pessoa ou querer que a pessoa mude, porque a pessoa não vai mudar. As pessoas só mudam quando elas querem. E quando alguém tem um foco no negativo, aí que a pessoa não muda mesmo. Ou é porque assim, só se muda quem quer. Mesmo quem quer demora a mudar, eu quero mudar esse incômodo e trabalho nele. Mas eu vejo que é um processo. Alguns incômodos são mais profundos. Mas está anotado para eu continuar trabalhando. A Eliana escreveu:
vou chatear assim agora, vou chatear assim, acho que chamar assim, é uma oportunidade para autoconhecimento. Então, sempre que incomoda alguma coisa, anota e faz uma lista de temas para você trabalhar. Aí você vai ver que tem um padrão. Geralmente, aquilo que incomoda a gente hoje, se você olhar, não é de hoje que começou a incomodar. E aí você começa a perceber um padrão. E se você pensar nesse meu exemplo, a pessoa que age assim, com quem eu conecto ela do passado? Ah, então tem essa origem. Essa pessoa que age desse jeito e eu me incomodo, não é ela que me incomoda, eu me incomodo, porque toca numa dor minha.